Feliz sábado, povo de Deus. É maravilhoso, irmãos, poder voltar aqui a essa igreja. Fazia um bom tempo que eu não pregava aqui na igreja de Montes Altos. Poder ver os irmãos. E a igreja nesse sábado está muito bonita, viu, irmãos? E é maravilhoso nós podemos estar juntos para estudarmos a palavra de Deus. Queridos, eu estive estudando um tema de muita importância nesses últimos dias para estar passando para a igreja hoje. E o tema que vamos estudar nessa manhã é um tema de muita importância para o povo de Deus que vive nos últimos dias. O tema do meu sermão nessa manhã é a última chamada. Queridos, Deus nos faz uma última chamada. Deus faz um chamado para o povo de Deus nos últimos dias, para pregarmos o Evangelho, para que Jesus Cristo possa voltar com grande poder e grande glória. É por isso que o tema dessa manhã é a última chamada. Nós vamos estudar a história de homens que tiveram a coragem de pregar o Evangelho, de homens que não tiveram medo de pregar o Evangelho, de homens que viveram uma vida missionária, de homens que doaram a sua vida em prol da pregação do Evangelho. É por isso que o tema do sermão nessa manhã é a última chamada. E a primeira pergunta, meus irmãos, que eu faço para você nessa manhã é: até que ponto você é capaz de ir para poder pregar o Evangelho? Até que ponto você é capaz de ir para anunciar que Jesus Cristo está voltando das nuvens dos céus? Até que ponto você é capaz de ir, de preparar pessoas para se encontrar com Jesus Cristo? Abre sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16, que vai introduzir o sermão dessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Amém? Ou misericórdia, irmãos? Amém, né? Vou ler aqui e vocês acompanham. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: se anuncio o Evangelho, não tenho de quê? Me gloriar. Pois sobre mim me pesa essa obrigação. Aí ele continua dizendo: porque ai de mim se não prego o Evangelho. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, estamos nesse momento com a tua palavra aberta e que a mesma possa falar aos nossos corações nessa manhã. O tema do sermão nessa manhã é a última chamada, meu Deus. Deus nos faz uma última chamada e vamos estudar a história de homens que viveram uma vida missionária. E queremos lhe pedir nesse momento, Pai, nos ajuda a entender e compreender, Pai. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz o quê? Ai de mim se não prego o Evangelho no final do versículo. Irmãos, Paulo, ele é um grande exemplo para mim e para você. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu uma vida missionária. Foi um homem que não teve medo de pregar o Evangelho. Foi um homem que andou em vários lugares, pregou em vários lugares. Várias pessoas se converteram através das pregações de Paulo. E quantas igrejas Paulo não abriu naquela época? Foi um grande missionário. Eu costumo dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para os remanescentes dos últimos dias. Se você quer pregar o Evangelho, meu irmão, se você quer viver do Evangelho, olha para a história de Paulo. Porque Paulo é um grande exemplo para mim e para você. Esse texto de Paulo, irmãos, é um texto poderoso. Por quê? Porque Paulo, ele era um homem que se preocupava com a pregação do Evangelho. Ele era um homem que ele não perdia tempo. Ele era um homem que arregaçava as mangas para poder pregar o Evangelho. E muitas pessoas se converteram através das pregações de Paulo. O que me chama a atenção, mano, é a história de Paulo. Se for para nós estudar aqui a história de Paulo, vamos passar um dia, 2 dias na história de Paulo, porque é uma história muito longa. Mas eu quero relatar com vocês aqui nessa manhã algumas experiências do apóstolo, um homem de Deus. Paulo, irmãos, era um homem que ele sabia que ele tinha uma obrigação de pregar o Evangelho. Hoje, quando nós olhamos para a igreja hoje, é triste, irmão, você ver a situação da igreja. É poucas pessoas que se envolvem na pregação do Evangelho. Irmãos que não pregam o Evangelho, pessoas que não são fiéis a Jesus, são pessoas que não se preocupam de preparar pessoas para se encontrar com Jesus.
Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, ele não vivia uma vida despreocupada. Se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, todo momento você viria Paulo pregando o evangelho. Paulo ele não perdia tempo. Se Paulo conversava com uma pessoa, Paulo pregava. Aonde Paulo ia, ele pregava o evangelho. E ainda mais, ele vivia o que ele pregava. Hoje, irmão, muitas pessoas acabam distanciando muitas pessoas da igreja porque eles não vivem o evangelho. Eles não vivem o que pregam. São pessoas que pregam aqui, mas quando saem da igreja, eles não vivem o que pregam. E acaba afastando muitas pessoas dos caminhos de Deus. E Paulo, além de pregar, Paulo, ele vivia. Um grande homem. É tão interessante, irmão, que a história de Paulo é uma história de motivação para mim e para você. É uma história de chamado. Paulo foi um homem que perseguiu o povo de Deus. Antes de ser Paulo, era Saulo. Tem uma frase de um cristão que ele diz assim, irmãos: a maior luta de Paulo foi nunca mais voltar a ser Saulo. Foi a maior luta dele. Foi um grande missionário, um homem que andou em vários lugares, pregou em vários lugares. E o que me chama a atenção aqui nesses textos, irmãos, é que Paulo diz assim: olha, eu não devo me gloriar porque eu prego o evangelho. É minha responsabilidade pregar o evangelho. E ele continua dizendo: olha, essa é a minha obrigação. Essa obrigação cai sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Irmãos, Paulo entendia que ele tinha um chamado. Deus ele fez uma última chamada para o apóstolo Paulo. Deus ele fez um chamado para Paulo. E todos os dias, Deus também, meus irmãos, faz um chamado para mim e para você. Quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, nós encontramos numa situação muito difícil de mordidão espiritual, aonde os membros não vivem mais da pregação do evangelho, aonde os membros não querem mais se envolver na pregação do evangelho, aonde os membros não conhecem mais a Jesus Cristo. E quantos soldados de Jesus estão desistindo da caminhada cristã, meus irmãos? Alguns dias atrás, eu estava em Amarante. Eu encostei na casa de uma irmã. E essa irmã, irmãos, foi uma mulher que pregou o evangelho em vários lugares. E eu comecei a conversar com aquela irmã. Comecei a perguntar para ela por que ela não estava indo mais nos cultos, por que ela não estava indo para a igreja. E sabe o que ela me falou, irmãos? Assim: Bruno, eu não quero mais saber de pregar o evangelho. Bruno, eu não quero mais saber de igreja. Olha, os irmãos, eles não me acolhem quando eu vou para a igreja. Olha, eu já fiquei sabendo que tem irmão que está falando de mim. Eu não quero mais saber de igreja, irmão. Eu não quero mais saber de pregar o evangelho. E naquele momento eu comecei a conversar com aquela irmã. Eu falei para ela: olha, irmã, me desculpe lhe dizer, mas se você está na igreja, é por causa de Jesus. E eu falei para ela: olha para a história de Paulo. Olha para a história daqueles homens do passado. Você acha, minha irmã, que eles não passaram por dificuldade? Você acha que Paulo não passou por dificuldade? Quanta dificuldade Paulo não passou? E naquele momento, quando eu comecei a pregar para ela, ela começou a chorar. E ele, antes de sair, falou assim: irmã, Deus tem um chamado para a senhora. Quantas pessoas a senhora não levou aos pés de Cristo? E você está de braços cruzados. Deus precisa da senhora. Existem muitos soldados, irmão, que estão assistindo a caminhada cristã. Por quê? Porque não oram, não pregam o evangelho, não estudam a palavra de Deus. Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela disse que precisa ter 3 coisas na vida de um cristão, para manter o cristão firme na fé: pregação do evangelho, estudo da palavra de Deus e oração. Essas 3 coisas, Paulo, ele fazia uso na sua vida: oração, estudo da palavra de Deus e pregação do evangelho. É por isso, irmão, que tem muitos soldados hoje no destino da caminhada cristã. Por quê? Porque são pessoas que não vivem mais pregando o evangelho. E quanto à experiência de Paulo, irmãos, o que me chama a atenção na história de Paulo, irmãos, que aonde Paulo ia, as pessoas perseguiam ele. Uma certa vez Paulo chegou em Atenas, e Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, que a cidade de Atenas era uma cidade pagã, que aonde você ia, você viu uma imagem para a adoração daqueles deuses, e quando Paulo chega em Atenas, ele começa a discutir com aqueles homens. Paulo, ele foi até Atenas para poder pregar o evangelho para aqueles homens. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz que as pessoas que vinham em Atenas eram filósofos, eram homens intelectuais, eram homens que não acreditavam em Deus. E Paulo, quando começou a pregar, disse que os homens viram Paulo e perguntaram: o que é que esse letrado está falando? Esse tagarela? O que é que ele está falando aqui? O que é que esse homem está pregando? Ellen White disse que naquele momento, irmão, Paulo começou a pregar. E no livro Atos dos Apóstolos, ela disse que quando Paulo começou a pregar, aqueles homens entenderam que Paulo era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ellen White diz, irmão, que aqueles homens viram que Paulo tinha mais conhecimento do que eles. Foi o que eles fizeram? A serva do Senhor disse que eles pegaram Paulo, levaram para um local sagrado lá em Atenas, e ele ficou diante daqueles homens. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz
que naquele lugar que Paulo estava, era um local considerado sagrado em Atenas. Por isso que eles levaram Paulo para poder interrogar Paulo, para saber o que Paulo estava pregando, se era verdade. E naquele momento, a L.G. White diz, no livro Atos dos Apóstolos, que Paulo, diante daqueles homens, ela diz, Paulo estava calmo e sereno. É isso que eu chamo de fé, irmãos. Um remanescente dos últimos dias. Ele vai passar por perseguição. Vai chegar um dia, meu querido, que você vai ser preso por Jesus, que você vai correr o risco de morrer por Jesus. Olha a história de Paulo, calmo e sereno diante daqueles homens. E Ellen White diz, irmão, que Paulo não teve medo. E ele começou a mostrar para aquele pessoal de Atenas, olha, essas imagens de escultura que vocês estão adorando, vocês estão apenas perdendo o tempo de vocês. Ellen White disse que quando Paulo começou a pregar e a apontar o dedo para aquelas imagens, diz que os homens começaram a ficar atemorizados com a pregação de Paulo. Eles não gostaram da pregação de Paulo, mas Paulo não teve medo, pregou para aqueles homens. Outras experiências de Paulo, irmãos. Paulo na cidade de Listra, quando ele foi apredejado, diz que Paulo foi dado como morto. E a serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, ela disse que quando Paulo estava lá, dado como morto, todo ensanguentado, ela disse que Paulo se levanta, mesmo ensanguentado, e dava glória a Deus em seus lábios. Quem é um homem hoje, irmãos, que quer sofrer por Jesus? É poucos. É poucos hoje que querem arregaçar a manga e pregar o evangelho. É poucos hoje que querem sofrer por Jesus. Não vou não porque o sol está quente. Eu não vou não porque aquele interior é muito longe. Eu não vou pregar o evangelho porque eu não dou conta. Meu irmão, se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Olha a história de Paulo, de perseguidor, se tornou perseguido. É por isso que isso me motiva, irmãos, a pregar o evangelho. Paulo era um homem que não tinha medo de pregar o evangelho. Quantas experiências de Paulo? É por isso que ele diz, olha, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E o que me chama a atenção nessa história, irmãos, que mesmo Paulo pregando, Paulo não desistia. Estuda a história de Paulo, ele diz, olha, por causa do evangelho, eu passei frio, nudez, naufrágio, tudo isso por amor a Jesus. Jogaram pedra em Paulo em várias vezes que ele pregava em lugar, irmãos. Sofreu, tudo isso por amor a Jesus Cristo. Aí hoje tem irmão que porque passa por uma provação começa a chorar. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de ir para os cultos. Meu irmão, as tuas provações nem se comparam com o que Paulo passou, criatura. Com o que Jesus Cristo passou. O que nos motiva a continuar foi porque Paulo olhou para o futuro, ele entendeu que vale a pena ser fiel a Jesus. Amém. Meu irmão, se você está cansado, se você pensa em desistir, olha para o futuro. Olha para a volta de Jesus. É isso que vai fazer você continuar. É por isso que tem muitos irmãos que desistem hoje, é porque eles não olham para o futuro. Eles não entendem que Jesus morreu na cruz para poder salvar. Existem muitos irmãos hoje que desistem, é porque eles não vivem do evangelho. Eles não pregam o evangelho. Se você está distante, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer um apelo ao teu coração, para que você possa voltar para os braços do Pai, arregaçar as mangas e pregar o evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não prega o evangelho, me desculpe lhe dizer, você não vai para o céu. Se você não prega o evangelho, me desculpe lhe dizer, você não vai suportar as provações dos últimos dias. Se você não prega o evangelho, meu querido, me desculpe lhe dizer, você vai perder a sua família. Sabe por quê? Porque quem vive pregando o evangelho se preocupa também em salvar sua família. Quem vive pregando o evangelho se preocupa também em salvar pessoas. Paulo era um homem assim. Era um homem que vivia do evangelho, irmãos. É por isso que ele diz, essa obrigação caía sobre mim. Eu tenho essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Muitas pessoas estão aí fora, irmãos, se perdendo. Pessoas estão tirando a vida. Às vezes um vizinho seu tem depressão e você não sabe. Por quê? Porque você é orgulhoso. Você não quer pregar o evangelho. Hoje, irmão, está muito fácil para você pregar o evangelho. Ora as redes sociais. Se você manda um vídeo para a pessoa falando de esperança, você está pregando o evangelho. Se você dá um livro para a pessoa, você está pregando o evangelho. Se você convida uma pessoa para ir para a igreja, você está pregando o evangelho. Se você fala de Jesus para as pessoas, você está pregando o evangelho. Várias maneiras tem de você pregar o evangelho, meu querido. Várias maneiras. Só que hoje, irmãos, o povo de Deus, nem todos, vive uma vida despreocupada. Irmãos, se vocês soubessem
o tanto de pessoas que estão lá fora, perecendo, vocês não ficariam despreocupados. Eu falo isso porque eu trabalho na comportagem, e eu vejo muitas pessoas perecendo, meus irmãos. Quantas casas que eu entro, e às vezes eu vejo pessoas com ansiedade, e quando eu faço uma oração, eu vejo que tem pessoas que choram, irmãos, porque elas queriam ouvir uma mensagem de conforto. Teve um dia que eu estava em Amarante, alguns meses atrás, e eu não queria trabalhar, um dia de terça-feira. Nesse dia, irmão, eu estava muito desanimado, angustiado, e eu falei assim, eu não vou trabalhar hoje não. Eu não vou hoje, eu não quero saber, fiquei em casa. Aí eu lembro, peguei a Bíblia, comecei a estudar, e aquele falando para mim, você tem que ir hoje, você tem que ir hoje. Aí peguei a bolsa, botei os livros na bolsa, peguei a moto e saí. Aí eu falei assim, rapaz, hoje eu vou trabalhar no sertão, vou visitar uns interior. E fui. Irmãos, aí visitei uma casa, conversei com o pessoal, organizei para poder abrir uma classe bíblica, porque assim, quando eu vou no interior, eu passo um bom período trabalhando, depois eu abro uma classe bíblica naquele local, para poder tentar fazer um grupo adventista naquele local. E eu fui. Quando eu cheguei na casa de uma senhora, tinha um senhor já estava saindo, o marido dela, falou assim, olha, eu estou com um projeto de saúde aqui nesse local, eu queria visitar a sua família. Olha, eu estou indo para o sertão, você pode conversar com a minha esposa. E eu fui, irmãos. E aquela mulher estava assim estranha, desanimada, cabisbaixa. Eu entrei e ela não queria me receber, irmãos. Sabe por quê? Porque alguns dias atrás, umas pessoas invadiram sua casa e haviam roubado ela, assaltado ela. E ela não queria me receber. E eu fiquei conversando com aquela mulher. E quando eu falei para ela que eu era de um sétimo dia, que eu conhecia algumas pessoas que moravam perto dela, ela ficou tranquila. E naquele momento, irmãos, eu peguei o livro Vida de Jesus. Eu trabalho com 2 materiais, um que fala sobre saúde e um livro Vida de Jesus. E quando eu pego o Vida de Jesus, eu tento evangelizar as pessoas. Eu mostro da vida de Cristo, como se preparar para a volta de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher. Irmãos, quando foi no final da oferta, eu falei assim, irmão, posso fazer uma oração com a senhora? Sim, meu filho, você pode fazer. Quando eu terminei, ela me falou uma coisa, irmão, que eu nunca vou esquecer. Olha, meu filho, foi Deus que te enviou aqui hoje. Eu estava querendo ouvir essa mensagem de conforto. Irmão, naquele momento eu fiquei emocionado. Eu saí e falei, meu Deus, eu peço perdão para o Senhor, porque eu não queria trabalhar hoje. E ela falou assim para mim, meu filho, eu ganhei o dia. Essa oração mudou minha vida. E a partir de hoje, eu vou me apegar com o Senhor Jesus Cristo. É isso que me motiva a continuar, irmãos. Quantas pessoas que eu visito, empresário, pessoas que eu visito, e um dia, irmãos, eu quero ver todas essas pessoas que adquiriram um livro se convertendo. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu quero ver cada uma dessas pessoas lá no céu. É por isso que Paulo continuava, irmãos. Era porque Paulo entendia que ele tinha uma missão. Meu amigo, Deus tem uma missão para você. Deus te faz uma última chamada. Quantos homens do passado não viram a última chamada além de Paulo? O que dizer da história de Noé, irmãos? Noé também foi um homem que viveu uma última chamada. Noé viveu uma vida missionária. Deus chamou Noé em uma época difícil. Assim como hoje, também é uma época difícil. Quando Deus chamou Noé, irmãos, falou, Noé, prega para esse povo e construa uma arca. Quantos anos, irmão, que Noé pregou? 120 anos pregando para aquele povo. Um povo rebelde. Ellen G. White disse que cada martelada que Noé dava na arca, Noé pregava para o povo, advertindo o povo de se arrepender dos seus pecados, para quando ele construísse a arca, para o pessoal entrar naquela arca. Muitas pessoas no início, irmãos, Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que as pessoas, elas gostavam das pregações de Noé, elas aceitavam a pregação de Noé. Mas com o tempo, por causa dos zombadores, muitas dessas pessoas não quiseram mais aceitar. E chegou o grande dia, irmãos, Deus olhou para Noé, entra na arca, tu e tua família. Só que Ellen White diz, irmão, que quando Noé chegou ali na porta da arca, Noé fez o último apelo para aquela raça pecadora, para se arrepender dos seus pecados e entrar na arca. Mas o povo entrou, irmãos? O povo não entrou. É por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus, assim como foi nos dias de Noé, será o quê? A volta de Jesus. Noé, irmãos, o que Noé pregava era anticientífico. Nunca havia chovido sobre a terra, ninguém acreditava. Hoje, quando você chega numa pessoa e prega sobre a voz de Cristo, ela zomba de você. Em Amarante mesmo, alguns meses eu visitei uns empresários, pois eles ficavam rindo da minha cara, dizendo que isso não existe. Mas graças a Deus eles compraram o livro, então o Espírito Santo vai fazer a obra. Isso que me motiva a continuar, irmãos. Nós temos que pregar, deixam zombar. Vamos pregar, porque nós vamos pregar e Jesus vai voltar. É por isso que Noé, irmãos, eu considero Noé o maior pregador de todos os tempos. Por quê? Porque Noé salvou a sua família. Não é fácil, irmão, você viver do Evangelho. Não é fácil. A vida cristã, irmãos, é uma caminhada difícil.
Aqui tem pessoas que são 5 anos adventista, 10 anos adventista, conhecem muito bem do que eu estou falando. É muito difícil a caminhada cristã, meus irmãos. Não é fácil, mas o que nos motiva a continuar é a volta de Jesus. Ellen G. White diz, irmão, que quando entra na arca, foi naquele momento que a fé dele foi provada, porque passou um dia, segundo dia e nada de chuva. Mas ela diz que Noé se apegou à rocha, que é Cristo Jesus, por isso que Noé deu força para Noé continuar. Amigo, você quer continuar na caminhada cristã? Quer continuar pregando o evangelho? Segura na rocha que é Cristo Jesus, meu irmão, que nós vamos para a eternidade. Não desista, continua. Outro exemplo para nós aqui que viu uma vida de última chamada, Enoque. Enoque também, irmão, foi um pregador. A Bíblia descreve a biografia, uma pequena biografia de Enoque. Mas se você for para o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Enoque também era um pregador da justiça. Enoque, irmão, viveu os seus dias vivendo todos os dias na presença de Deus. Ellen White diz, irmão, que Enoque também advertia as pessoas dos seus pecados. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que as pessoas da época de Enoque zombavam de Enoque. Por quê? Porque ele não queria riqueza nessa terra, e sim na eternidade. Enoque, ele era um homem, irmãos. Ellen White diz que ele não queria riqueza nessa terra, e sim no céu. Por isso que ele pregava para aquelas pessoas, advertindo aquelas pessoas, e nós conhecemos a história de Enoque. Ellen White diz que quando Enoque foi para o céu, as pessoas sentiram falta de Enoque. É extraordinário isso, irmãos. Um homem santo, ele faz a diferença. Já dizia T.L. Osborne, um homem santo é um homem poderoso nas mãos de Deus. Irmãos, santidade é uma coisa tremenda. Se você quer mudar o mundo, seja santo. Se você quer ser diferente, seja santo. Deus tem uma última chamada para você. E um remanescente dos últimos dias, ele precisa viver uma vida de santidade para que Jesus Cristo possa voltar com grande poder e grande glória. Outro homem que viveu também uma última chamada, Elias. Eu sou apaixonado pela história de Elias, irmãos, porque Elias foi um homem que viveu também a última chamada. No livro de 1 Reis, capítulo 17, descreve que Deus chamou Elias em uma época muito difícil para pregar para o rei Acabe. Uma grande apostasia em Israel. Agora você imagina, olha Elias, vai até o rei Acabe e fala para ele que não vai chover durante um bom período. Ellen White diz, irmãos, que Elias, antes desse momento, Deus chamar ele, Ellen White diz que Elias, ele vivia nas montanhas, nos lugares solitários da terra. Quando ele via Israel no pecado, ele ficava triste. Ele começou a orar a Deus, Ellen White comenta sobre isso, para que Deus pudesse mandar um juízo para aquele povo se arrepender. E Deus manda, irmãos, chama Elias, em uma época muito difícil, para poder restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. É tão tal, irmãos, que lá naquela época, o altar do Senhor estava lá no Monte Carmelo. Ellen White diz que aquele Monte Carmelo era tão alto, que do Vale de Meguido você via a adoração a Baal sendo praticada. E o altar do Senhor do lado. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas a adoração a Baal é uma coisa nojenta, é uma coisa depravada, regada a orgia e a sexo. E o altar do Senhor do lado. E Deus chamou Elias para poder restaurar o altar do Senhor. E quando Elias ele entra no palácio de Acabe, Ellen White diz que Elias entrou sem ser notado, só deu a mensagem para o rei Acabe e saiu sem ser notado. Ellen White diz, irmão, que Elias era um homem de oração de fé, que não tinha medo de servir a Deus. Amigo, um remanescente dos últimos dias, ele precisa ser um homem de oração, de fé, que não tenha medo de servir a Deus. Porque a vitória, meu irmão, ela é certa. Amém? A vitória, ela é certa. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho, arregaçar as mangas e pregar, para que Jesus possa voltar com grande poder e grande glória. E lá estava Elias, olha, falou para o rei Acabe, olha, me manda reunir todos os adoradores de profeta de Baal, e você lá no Monte Carmelo. E quando eles chegaram, irmãos, somente o profeta Elias estava ali, um homem de fé. Diz que os adoradores de Baal passaram o dia inteiro, irmãos, se cortando, clamando a Baal e nada de acontecer. Ellen G. White diz, irmãos, que Satanás naquele momento, ele queria tocar fogo naquele altar. Só que Deus impediu. No livro Profetas, às vezes ela diz que Elias, ele ficava atento nos profetas de Baal, porque eles queriam trapacear, eles queriam tocar fogo naquele altar, mas Elias estava naquele momento atento, e Ellen White diz que Satanás, ele queria tocar fogo naquele altar naquele momento, só que Deus impediu para aquilo não acontecer, para provar que ele era o Deus Todo-Poderoso. Quando passou o dia, nada de acontecer, e Elias falou assim, olha, agora chegou o momento, e Elias reuniu todo o povo, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pisado. Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele altar e provou que ele é um Deus todo-poderoso. Meu irmão, quem vai dar força para mim, para você continuar, é Jesus Cristo.
Quem vai dar força para mim e para você pregar o evangelho é o Deus Todo-Poderoso. Quem vai dar força para mim e para você é o nosso Deus, meus irmãos. Então não se preocupe. Se Ele mandou você ser um missionário, pregue. Não tenha medo, que Ele vai capacitar você. Outro homem, irmãos, que veio ter uma vida de última chamada, foi João Batista. João Batista foi o segundo Elias. Nós temos 3 Elias. O primeiro Elias foi o Elias do Antigo Testamento. O segundo Elias é João Batista. Em Mateus capítulo 3 descreve a história de João Batista. Ellen G. White, num livro Desejo a Todas as Nações, ela relata que João Batista também viveu numa época muito difícil. A vida dele, irmãos, é parecida com o primeiro Elias. Ele vivia também nos lugares solitários, nas montanhas. Ellen G. White diz, irmão, que João Batista, ele possuía uma visão facultada pelo Espírito Santo para poder estudar o caráter do homem e dar a mensagem do céu naquela época. Ele vivia isolado, irmãos, afastado. Mas quando chegava o momento de ir até a cidade, ele ia. E Ellen White disse que ele começava a pregar, irmãos. E a missão de João Batista não foi uma missão fácil, irmãos. Qual foi a missão de João Batista naquela época, irmãos? Qual foi a mensagem dele? É o que, irmã? Exatamente. Preparar o caminho para o primeiro advento de Jesus. Uma missão muito difícil, irmãos. Uma missão muito difícil naquela época. Ellen G. White, ela diz, irmãos, que assim como João Batista preparou o caminho para o primeiro advento de Jesus, nós, os adventistas do sétimo dia, fomos colocados no mundo para preparar o caminho para a segunda volta de Jesus Cristo. Olha a história de João Batista, irmãos. Viveu numa época difícil. Ellen G. White diz que João Batista, irmãos, ele era um homem que se afastava do pecado para não perder o senso de sua natureza pecaminosa. Um remanescente dos últimos dias, irmão, precisa viver como Elias viveu, como João Batista viveu. Nós temos 3 Elias, irmãos. O segundo Elias é João Batista. E o terceiro Elias, quem é o terceiro Elias, irmãos? Somos nós. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, relata que antes do terrível dia do Senhor, Deus vai enviar quem, irmãos? O profeta Elias, para poder restaurar todas as coisas. Aqui nós temos, irmãos, o texto mostrando para mim e para você que nós temos um terceiro Elias. Ellen White diz, irmãos, que o terceiro Elias são os adventistas do sétimo dia. Meu irmão, você é um terceiro Elias. Deus te chamou, meu irmão, para uma grande missão. O terceiro Elias, ele se preocupa em preparar pessoas para se encontrar com Jesus. Esses homens, irmãos, eles viveram uma última chamada, uma vida de missão, uma vida missionária. Vários homens do passado, eu podia citar aqui, que viveram uma vida pregando o evangelho. Deus chamou você, meu amigo, para você pregar o evangelho. Deus chamou você para preparar pessoas para se encontrar com Jesus. Deus chamou você, meu irmão, para se preparar a tua casa para se encontrar com Jesus. Deus chamou você nessa manhã, meu irmão, para que você possa sair daqui como um grande missionário e preparar a tua casa, preparar a tua família e preparar pessoas para se encontrar com Jesus. Deus tem, meu irmão, uma última chamada para cada um de nós. A missão do terceiro Elias é restaurar o altar do Senhor, que também está em ruínas. A nossa missão nesses últimos dias, meus irmãos, é levantar a bandeira de Emanuel, é mostrar para esse mundo que tem uma lei que tem que ser guardada, que tem um dia que tem que ser observado, que precisamos estudar a palavra de Deus. A nossa missão nesses últimos dias, irmãos, é essa, é preparar pessoas para a volta de Jesus. Essa é a nossa missão. Deus faz um chamado para você nessa manhã, meus irmãos, uma última chamada. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que está com vontade de desistir da caminhada cristã. Talvez, meu amigo, você está distante da casa do Pai. Deus te trouxe nessa manhã para te preparar para a volta dele. O apelo de Cristo para o teu coração, meu irmão, nessa manhã é que você possa arregaçar as mangas e pregar o evangelho. Jesus precisa voltar, irmãos. Todos aqui têm uma luta, têm uma angústia. Todos que estão aqui nessa manhã querem ver Jesus voltar, eu tenho certeza, meu irmão. Eu sei que tem dia que você sente vontade de desistir, mas, meu amigo, não desista. O céu está logo ali. Amém?
O céu, meu irmão, está logo ali. Estamos muito próximos da volta de Jesus. A nossa libertação está próxima, meus irmãos. Estamos muito próximos de nossa libertação. E eu finalizo nesse momento, irmão, com essa história. No início da igreja Adventista Sétimo Dia, Deus tinha 2 homens de Deus que arregaçavam as mangas para poder pregar o evangelho. Que era John Andrews e um companheiro dele, um amigo dele que pregava o evangelho. A história relata que quando o Andrews, juntamente com seu companheiro, eles adoeceram, eles foram para uma pequena cidade nos Estados Unidos. E eles começaram a trabalhar como carpinteiros. E eles não queriam mais pregar o evangelho, irmãos. A história conta que Andrews, juntamente com seu amigo, eles não queriam mais pregar o evangelho. Eles estavam trabalhando como carpinteiros. Eles estavam acostumados com sua vida simples. E quando a irmã White, ela fica sabendo que John Andrews, juntamente com seu companheiro, eles estavam morando em uma pequena cidade, trabalhando como carpinteiros, a história conta que a irmã White, ela se organiza, se prepara para ir em busca daqueles homens. Ellen White, ela não perdia tempo não, irmãos. Se ela soubesse que o irmão estava distante da casa do pai, pois ele ia lá e pregava para aquele irmão. E quando a irmã White fica sabendo que Andrews, ele estava distante, a história conta que para ela chegar na cidade onde eles se encontravam, isso era no inverno, ela tinha que pegar um trenó e passar por cima de um rio todo congelado. A história relata, irmão, que a irmã White, ela pega aquele trenó, ela sobe naquele trenó e ela passa aquele rio todo congelado. A história relata que as pessoas da cidade não acreditavam que ela ia conseguir passar. E ela passa, irmãos. E quando a irmã White chega na cidade, diz que na hora que Andrews olha para a irmã White, diz que ele balança a cabeça. Ele não gostou da presença da senhora White lá. Porque ele sabia que a irmã White ia puxar a orelha deles. E a irmã White desce do trenó, olha para eles e pergunta: o que vocês fazem aqui, Elias? O que vocês fazem aqui, trabalhando como carpinteiros? Por que vocês não estão pregando o evangelho, rapaz? Diz que Ellen White pergunta para eles: o que vocês fazem aqui, Elias? E eles ficam calados. E naquele momento a irmã White começa a pregar um sermão para eles voltar e pregar o evangelho. A história conta, amor, que no final o amigo de Andrews olhou para Ellen White e falou assim: a partir de hoje eu usei meu último prego, mas a partir de hoje eu levarei sobre as minhas mãos a espada da verdade. A partir daquele momento, irmãos, Andrews voltou a pregar o evangelho juntamente com seu companheiro. E o que dizer da história de Andrews, irmãos? Um homem que estudou na pregação do evangelho. Foi o primeiro missionário da igreja a ser enviado para fora do país, para poder pregar o evangelho na Europa. Primeiro missionário da igreja, irmãos, John Andrews. Foi viúvo, juntamente com seu filho, para poder pregar o evangelho. Ellen White diz de todos os pioneiros, John Andrews, ele era o mais capacitado. Era um homem que tinha o Antigo Testamento todo em sua mente.